Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre inibição enzimática, que não deixa de ser um jeito de regular a atividade da enzima. Mas se eu digo inibição, eu pressuponho que eu estou diminuindo a atividade dessa enzima, tá ok? Então, a gente vai ver que a inibição enzimática é um tipo específico de modulação. Definição, um inibidor enzimático vai ser qualquer substância que reduz a velocidade de uma reação. Então, vai interferir reduzindo, diminuindo a velocidade dessa reação. E aí a gente vai classificar esses inibidores de acordo com algumas coisas, algumas características deles, tá bom? Então, olha lá, como que nós vamos separar esses inibidores? Então, os inibidores, lembrando que já são substâncias que diminuem a velocidade das reações, eles vão ser divididos em inibidores reversíveis e inibidores irreversíveis. O que quer dizer isso? Um inibidor reversível, e aí, gente, é o termo mesmo, né? Um inibidor reversível quer dizer o quê? Que eu posso voltar para trás. Aquela enzima que eu inibi, eu posso desinibir. Deu para entender? A mesma enzima, eu posso colocar o inibidor e ele está agindo, diminuindo a velocidade da reação, ou eu tenho uma enzima que eu tiro essa inibição, ela volta a funcionar da maneira como era antes. Um inibidor irreversível, ele pressupõe o quê? Aquela enzima, uma vez que ela tenha sido inibida, eu não consigo desinibi-la mais. Como que eu vou voltar a ter atividade enzimática daquele tipo? Olha, se eu tiver inibido muitas das minhas enzimas, o meu único jeito de recuperar essa ação é fazer novas enzimas, porque aquelas que eu inibi, eu não vou conseguir desinibir. Tudo bem? E aí, os inibidores reversíveis, eles vão ser divididos também, vocês sabem que a gente gosta de classificar as coisas, né? Em competitivos e não competitivos. Então, competitivo, como assim, Pro? Compete pelo quê? Compete ou não compete por quem? Pelo sítio ativo. Então, é quase autoexplicativo. Um inibidor que se liga no mesmo local de ligação do substrato, que a gente chama de sítio ativo, ele é um inibidor competitivo, ele compete com aquela enzima, aliás, ele compete com aquele substrato pela ligação com a enzima. E um inibidor não competitivo é alguma substância que reduz a atividade da enzima e que não se liga no sítio ativo. Isso está parecendo alguma coisa que nós já vimos. Então, só para esclarecer, a gente também já chamou inibidores reversíveis não competitivos de quê? Modulador alostérico negativo. Lembra disso? Lembra, modulador alostérico, alguma coisa que se liga a outro lugar que não seja o sítio ativo. E quando ele diminui a atividade da minha enzima, eu chamava ele de modulador alostérico negativo. Então, quer dizer que um inibidor reversível não competitivo é um tipo de modulador alostérico negativo. Pois é, tá bom? Então, vamos dar uma olhada numa figura para esclarecer um pouco essas ideias. Então, olha lá, aqui no nosso exemplo, nós temos uma reação normal. O substrato se ligando ao sítio ativo, formando o complexo enzima-substrato e depois liberando os produtos. Então, essa é a atividade dessa enzima, atividade normal. Agora, a gente vai inibir essa enzima. Eu tenho um inibidor que se liga no mesmo local do sítio ativo. Então, ele é uma molécula parecida o suficiente para se ligar lá. Temos que entender o que? Se eu coloco o substrato nessa reação e o substrato encontra essa enzima ocupada, ele não vai conseguir se ligar. Então, a velocidade da reação, pessoal, vai diminuir
Por quê? Diminui porque a velocidade da minha reação depende de quanto de complexo enzima-substrato eu consigo formar. Então, quanto mais complexos enzima-substrato eu formo, mais rápido vai ser minha reação. Só que aí o que está acontecendo? Eu coloquei um outro elemento. Eu coloquei alguma coisa ali que atrapalha isso. Então, eu tenho menos chances de formar o meu complexo enzima-substrato. Então, isso é uma inibição por competição. O que a gente precisa lembrar aqui que nós vamos reforçar no vídeo de cinética enzimática? Conforme eu aumentar a concentração de substrato, então a gente precisa lembrar que isso tudo é molécula e suspensão. E formar o complexo enzima-substrato quer dizer o quê? Qual a chance disso acontecer? Então, se eu tentar inibir uma enzima, mas aí eu colocar muito substrato, se eu aumentar muito a concentração de substrato, vocês concordam que aí a chance do meu substrato se ligar na enzima vai aumentar? Então, conforme eu aumente a quantidade de substrato, eu vou diminuir a influência do inibidor, pensando que a quantidade de inibidor continua a mesma, né? E agora vamos dar uma olhada para o outro lado aqui, ó. Um inibidor não competitivo. O que acontece? No inibidor não competitivo, ele está ligado em outro sítio, outro local. Notem que eu até tenho a ligação do substrato no sítio ativo, mas por causa da influência desse cara aqui, essa reação não vai acontecer. E aí é que vai ter uma diferença importante, né, da inibição competitiva. Nesse caso, eu posso aumentar o quanto for a quantidade de substrato, eu não diminuo a influência do inibidor. Então, isso é uma diferença importante, tá bom? Enquanto numa inibição competitiva, como que eu reverto essa inibição? Se eu botar tanto substrato que a chance da minha enzima se encontrar com o inibidor vai ser praticamente zero, tá bom? E numa inibição não competitiva, olha, você pode colocar quanto substrato for. As enzimas que tiverem o inibidor ligadinho aqui, elas já estão inibidas. Tudo bem? A gente vai aprofundar um pouquinho esses conceitos lá na aula de cinética, tá bom? Muito bem. E por que isso é importante, né? Os inibidores enzimáticos irreversíveis, por que eles têm uma importância, apesar de ser mais fácil de entender, né? Inibidores enzimáticos irreversíveis, pessoal, eles se ligam ó, covalentemente. Então, lembra que uma ligação covalente é uma ligação mais forte. E eles se ligam no sítio ativo da enzima. E essa inativação é o quê? Definitiva. Por que eles têm uma importância biológica grande? Porque são muitos medicamentos que funcionam dessa forma. Então, a gente tem aí um exemplo que eu coloquei aqui para vocês da aspirina. Ó. A aspirina é o ácido acetil salicílico. O que ela faz? Ela vai pegar a COX, que é uma enzima. Essa enzima faz parte da nossa cascata da inflamação. E ela transfere esse grupo aqui para a enzima. Tá vendo aqui? Ó? E aí, o que vai acontecer? Essa enzima agora ela ficou o quê? Inativa. E essa reação é irreversível, ou seja, essa enzima que eu consegui inibir nunca mais vai se desligar aí desse grupo, tudo bem? Outros exemplos são alguns venenos, né, organofosforados, assim, substâncias químicas tóxicas, principalmente de fertilizantes utilizados aí nas lavouras, são organofosforados e eles são inibidores irreversíveis. Outro exemplo, antibiótico, a penicilina. A penicilina a gente quer que se ligue lá a uma enzima que produz a parede das bactérias. Então, ao fazer isso, eu impeço as bactérias de se multiplicar. E isso é uma coisa boa para a gente. Tudo bem? Então, só para exemplificar aí os irreversíveis. Os irreversíveis competitivos, como aquele desenho eu já mostrei. Então, nesse caso, a gente vai ter competição com o substrato pelo sítio ativo, o inibidor é uma molécula semelhante. Então, olha aqui no nosso desenho, sem o inibidor,
E com o inibidor ele consegue ocupar esse sítio aqui, né? Então até trouxe um desenho para vocês aí, ó. Então o inibidor sentadinho ali, ó, no sítio ativo, e aí o substrato chega e fala: "Ei, essa é minha enzima". Aí o inibidor fala: "Ah, não tô nem aí, eu não tô vendo seu nome nela", né? Então ele ocupa o espaço que seria do substrato. Também tem uma importância clínica grande, ó, um exemplo que vocês ainda vão ver mais para frente, né? Aqui a gente tem uma enzima que é da produção de colesterol, é a HMG-CoA redutase, ó, HMG-CoA redutase. Esse é o sítio ativo dela, esse é o sítio ativo. E esse é o substrato dela, ó, o HMG-CoA. Deixa eu circular aqui para vocês, ó. O HMG-CoA, ó. Esse é o substrato dela. Só que aí o que a gente faz? Eu inibo essa enzima com um inibidor competitivo. E esse inibidor competitivo é um remédio bem conhecido, da classe das estatinas, que são medicamentos para redução do colesterol. Então, é uma inibição enzimática que eu faço. Não vamos entrar em detalhes. O que acontece? Quando a gente inibe a síntese de colesterol do nosso corpo, o corpo passa a captar mais colesterol da circulação. Então, isso abaixa o meu nível de colesterol na circulação, que é um efeito que eu estou buscando aí. Tudo bem? Então, é um exemplo de inibidor enzimático competitivo. Muitos fármacos funcionam assim também. E só um outro exemplo para a gente finalizar: inibidor enzimático reversível não competitivo, ligam a outra região, ó. Então, com o inibidor competitivo, está sentado lá no sítio ativo. Com o inibidor não competitivo, notem o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está mexendo, ó, com o meu sítio ativo. Ele pode até deixar encaixar esse substrato, tá, pessoal? Mas não vai acontecer a reação. Então, a catálise, né, a ação da minha enzima vai ser inviabilizada. E isso vai diminuir a velocidade da reação. Então, lembra que um inibidor é uma coisa que diminui a velocidade da minha reação. Tá ok? Então, sobre inibição enzimática, era isso que a gente tinha para conversar. Até mais!